Aleluia! Nós vamos começar com tudo hoje, hein? Declarando a vitória de Deus, ó. Não há mais o que temer, embora possa parecer escuro. Eu declaro o triunfo esplendoroso da cruz. Por quê, meu filho, minha filha? Ó, meu Senhor está vivo. Sobre a morte Ele é vencedor. Eu sou livre para te adorar. Oh! Aleluia, aleluia. Ó morte, onde está tua vitória? Aleluia, aleluia. Inferno, chegou tua ruína. Aleluia, aleluia. Ó morte, onde está tua vitória? Aleluia, aleluia. Inferno, vai, chegou tua ruína. Gente, nem para ninguém não. Ele tá vivo, ressuscitado, vivinho da Silva. E por isso nós podemos celebrar, nós podemos declarar que nele nós somos mais que vitoriosos, amém? Bem-vindo, bem-vinda, mais um programa Só Pra Em Nós, aqui na TV Evangelizar. E hoje nós estamos com tudo. Por quê? Porque a vitória de Cristo sobre a morte, a palavra diz, a morte foi o último inimigo a ser vencido. Se foi o último, acabou, filho. Ei, acabou. Você pode olhar para a sua vida hoje e dizer, Jesus já venceu por mim e por isso eu não tenho motivo de ficar guardando essa tristeza, essa raiva, esse rancor, esse ódio. Ei, livre! Ele morreu por mim para que eu seja livre, livre. A morte já foi vencida, por isso eu não preciso ter medo de nada, nem da morte, de nada. Gente, e é nessa certeza da vitória de Jesus na nossa vida que nós começamos esse programa. Quero acolher os meus músicos queridos, os parceiros de guerra. Juan, bem-vindo, meu filho. Jean, já arrebentando com tudo aqui no baixo. Jonas, isso açaí, ó o estilo do cabra. Pensa. Meu filho, esse povo aqui é estiloso, vai vendo. Gente, falando em estilo, convido você a se colocar diante da estilosa, da elegante Santíssima Virgem Maria. Soube passar por sofrimentos, lutas, combates, não como uma mulher abatida, não como uma mulher derrotada, mas como uma mulher plena, de pé diante da cruz. De pé na hora do sofrimento mais atroz, a palavra de Deus diz que a Virgem está de pé. Está de pé para dizer que não tenho porquê eu aceitar o chão, se Deus morreu na cruz e ressuscitou para me levantar. A Virgem está de pé para poder te levantar, porque nós só podemos levantar quem caiu se nós primeiro estivermos de pé. A Virgem está de pé estendendo a mão agora para você e dizendo, segura meu filho, minha filha, minha mão. Deixa eu levantar você, deixa eu te trazer para o colo do meu filho Jesus. Convido você a consagrar a sua vida a Nossa Senhora. Pedir que ela possa guardar você e a sua casa mais uma vez. Confia nas mãos dela. Essa intenção, esse impossível, ela leva a Jesus. E Jesus leva ao Pai. E sim, se for da vontade do coração de Deus, essa graça vai chegar na tua casa hoje. Essa graça vai chegar na tua vida. Por isso reza com muita piedade, com muita devoção, o ato de consagração comigo. Ó minha Senhora e minha Mãe, eu me ofereço toda a vós. E em prova da minha devoção para convosco, eu vos consagro neste dia os meus olhos, os meus ouvidos, a minha boca, o meu coração e inteiramente todo o meu ser. E porque assim sou vossa, ó incomparável Mãe, guardai-me, defendei-me como coisa e propriedade vossa. Amém. Eu confio, Nossa Senhora, na tua intercessão. Eu confio que a Senhora hoje está levantando muitos filhos que ainda não entenderam que eles foram salvos e libertos na cruz do teu Filho. Eu sei que hoje a tua mão de mãe vem nos sustentar na vontade de Deus. Obrigada, Mãe.
Muito obrigada pela tua presença na nossa vida. Eu quero também colocar diante de Santa Teresinha do Menino Jesus, aqui a relíquia de 1º grau dela. São fios do cabelo de Santa Teresinha, ou seja, um pedaço do corpo de Teresinha de Lisieux está aqui. E eu sei, sim, que nada agora impede a graça alcançar a sua vida pela intervenção e intercessão de Santa Teresinha. Santa Teresinha, eu te peço que a senhora possa interceder para que hoje muitos filhos possam voltar a amar os seus pais de forma linda, verdadeira, segundo o coração de Deus. A senhora, você que era apaixonada pelo seu pai, pela sua mãe, Santa Teresinha, eu te peço, ajuda a cada filho, cada filha, a ter uma verdadeira piedade filial nesta terra. Santa Teresinha do Menino Jesus, rogai por nós. E eu não sei se você sabe, mas os pais de Santa Teresinha são santos, São Luís e Santa Zélia. Ela dizia, eu gostava de olhar para o meu pai para ver como que os santos rezavam. E falando em pai, hoje nós vamos tratar um tema muito importante aqui no nosso programa hoje. Não sei se você está percebendo aí nas informações aí, nos jornais, que tem sido cada vez mais frequente fatos onde os filhos matam seus pais. Gente, isso é um absurdo. Por quê? Porque primeiro que a gente vai percebendo que já é um ato antinatural. O que é antinatural? Aquilo que foge da naturalidade das relações humanas. É antinatural um filho matar justamente aquele que deu a vida para ele. Primeiro que é um ato de ingratidão muito grande, né? E uma aberração, podemos dizer assim, uma aberração da natureza. Eu não estou falando nem aqui de critérios espirituais, eu estou falando aqui de uma questão de moralidade básica. Um filho que mata o pai. O ano passado eu vi um caso aí, gente, um menino de 14 anos. 14 anos. Ele tinha uma namorada virtual. Isso foi lá no estado do Rio de Janeiro. Ele tinha uma namorada virtual e ele pegou e simplesmente, o pai e a mãe dele falou assim, pode parar com esse relacionamento aí, e meio que tipo bloqueou ele de fazer isso. Você sabe o que ele fez? Numa noite, ele arquitetou, matou o pai, a mãe e o irmão. 14 anos. 14 anos. Porque ele queria ficar com a namorada. Ele passou a ver o pai e a mãe ali como um obstáculo. E tem um caso também em Montes Claros. Quem tem filho aqui? Vocês têm filho? Filho adolescente? Não, né, Jean? Pequeno, criança? Tem filho adolescente, né? Quantos anos tem seu filho? 35, 34 e 24. Ah, já tá tudo crescidão, rapaz. Rapaz, tu tá conservado, hein? Hã? Só mulher? Oi, ó. E o seu, quantos anos tem? Tem 7. 27? 7. Ah, tá, 7. Eu falei, é que finou, velho. 27. Vai ter que esperar uma boca. Agora pensa, um rapaz de 14 anos matar os seus pais e o seu irmão porque o pai não deixou ele namorar virtualmente. Aí lá um caso de Montes Claros, já foi um homem adulto que também matou seus pais porque ele alegou que teve uma visão de que o seu pai ia abusar. Isso foi em Minas Gerais, já em Montes Claros, Minas Gerais. Que o pai ia tentar abusar dele sexualmente. Por essa razão ele cometeu o crime. É claro, isso é o que ele diz. Mas gente, a gente percebe. Pelo que ele diz, então é um delírio, um surto psicológico, uma perda, né, de contato. No mínimo ali uma perda de contato com a realidade, com o real. Ele interpretou de forma distorcida ali a realidade. Gente, quando o homem perde essa verdade dentro de si, ele começa a perder os limites das próprias ações. O homicídio, na verdade, ali é meio que tipo a consequência, o último passo, porque lá no fundo, aquilo foi arquitetado por quê? Porque já houve uma ruptura do coração daquele adolescente.
Aí a gente pode falar, mas por que, irmã? Ah, meu filho, aí a gente tem que pesquisar, ver como é que foi o processo educacional dessa pessoa. Tem muitos fatores que podem ter levado, né, culminado nessa atitude atroz de um homicídio, né, sobretudo dos pais. A gente, por exemplo, se a gente for olhar ali a ausência de virtude na criação, vamos supor, pode ser um dos fatores, porque você fala assim, nossa, irmã, mas como é que um filho faz uma coisa dessa? Mas como esse menino foi educado também? Como que é hoje a relação na sua vida familiar? É só um local de agressão, um local de briga, um local aí vai o quê? A criança, ela vive num ambiente de ódio, ela cresce num ambiente de ódio, onde os pais não se amam, onde não vê troca de carinho, onde não vê troca de amor. A criança, ela vai para a escola e vê lá também. Você sabe, hoje em dia, se você não educa em casa, minha filha, lá fora está mais complicado ainda, porque a galera está levando todo mundo para a perdição com força. Então, se você não trabalha ali as virtudes, vamos pegar aqui as virtudes cardeais: prudência, fortaleza. Prudência. A criança cresce sem noção de saber os meios que ela precisa tomar para alcançar um bem, um fim. Isso, prudência é você saber escolher os meios adequados para chegar num fim bom. Isso é prudência. Só que muitas vezes o pai e a mãe não vivem isso. Por exemplo, você vai olhar ali uma virtude cardeal aí, que é fundamental na educação das crianças. A questão da fortaleza, que é essa capacidade de enfrentar realidades árduas, né, de combater ali diante da vida. A justiça, por exemplo, que é uma virtude importantíssima na criação, dá ao outro o que lhe é devido. A temperança, que é essa capacidade de moderar os prazeres. É uma criança, sabe aquele lance de, não sei se vocês já ouviram falar, educação permissiva, que agora você não pode falar não para os meninos mais não. Você já ouviu falar, Ronzinho? Agora você não pode falar não, porque cria uma negatividade no cérebro da criança. Então você tem que saber sempre falar sim, educando sempre com sim, sim. Aí você vai criar um molenga, desculpa, mas você vai criar um pasta para a vida. Porque se você não diz não para o seu filho hoje, a vida vai dizer não depois lá. Tá? Tem pai e mãe que está entrando nessas. Aí depois um menino que não sabe, por exemplo, reconhecer limites. Aí quando o pai vai tentar pôr limite depois, você não pode ter esse negócio de namorado virtual, você tem 14 anos. Aí vai lá e mata o pai. E consegue entender? Vem de uma ruptura de vários fatores ali dentro da base familiar, gente. Claro, pode ser que tenha casos de que filho mata o pai por causa de delírio. Claro que pode. Mas basicamente hoje, pelos os fatos que a gente vai acompanhar, se você pegar a internet hoje e digitar lá casos onde o filho mata o pai, você vai ver um monte. É absurdo. Lá no quarto mandamento da lei de Deus, honra teu pai e tua mãe. Você pode perceber que o quarto mandamento é o primeiro onde eu preciso cumprir algo em relação a um próximo. O primeiro, amar a Deus sobre todas as coisas, eu e Deus. O segundo, não tomar seu santo nome em vão, eu e Deus. O terceiro, guardar domingo de festas, eu e Deus. O quarto mandamento, honra teu pai e tua mãe. Relação, próximo. Qual é o primeiro próximo? Pai e mãe. E esse, está lá em Êxodo 20, capítulo 20, versículo 12, se eu não me engano. E esse mandamento é impressionante, interessante. Por quê? Porque ele vai justamente trazer um segredo. Quem honra um pai e uma mãe tem vida longa na terra. Não no sentido, vida extensa, mas ele quer dizer, vive, é vivo. Um menino que mata um pai e uma mãe é um menino que já está morto por dentro. É um menino que já não tem vida por dentro. A morte externa é sempre uma consequência de uma morte interior. E esse é o primeiro mandamento que se refere ao próximo. Porém, isso tipo assim, a gente vai entendendo também, tem uma parte aqui na Bíblia... Tem uma parte aqui na Bíblia, um versículo bem interessante, que eu pontuei aqui, para poder fazer essa partilha com você. Os homens, lá nos últimos dias, diz São Paulo, na segunda carta a Timóteo, no capítulo 3. Nos últimos dias, haverá um perigo difícil. Olha que naquela época São Paulo falava, os homens se tornarão egoístas, avarentos, fanfarrões, soberbos, rebeldes aos pais. Está aqui, Eles vão se tornar rebeldes aos pais, ingratos, malvados, desalmados. Gente, se eu for explicar essa palavra aqui, nós vai até amanhã. Mas vamos lá. Mas traidores, inimigos dos bons, amigos dos prazeres, cegos de orgulho, insolentes,
amigo dos prazeres e não de Deus. Olha o que São Paulo escreve: ostentarão a aparência de piedade, mas desdenharão a realidade. Dessa gente afasta-te. Ou seja, São Paulo já está dizendo aqui que existe pessoas que são inclinadas, são propensas ali a assumir uma vida de devassidão. E muitas vezes eu tenho permitido essas realidades entrar na minha família. E eu vou colher consequências desastrosas se eu deixar essa sociedade ideológica vir entrar na minha casa, na minha família, para formar os meus filhos. Eu vou colher consequências maléficas, sim. Hoje o que nós estamos vendo aí são sinais de que uma sociedade está doente. Porque se eu tenho famílias doentes, eu vou ter sociedade doente. Porque São João Paulo II diz que a família é a célula, é a base de uma sociedade. Por isso que o plano do demônio é destruir a família. Porque ele destruindo a família, ele colocando desigualdade, ele colocando desavença, briga, ódio entre os pais, os filhos ali. Um marido que não ama a sua esposa, uma realidade de ódio ali, só briga dentro de casa. O filho nem aguenta ficar dentro de casa, porque só vê briga nos pais. Gente, isso gera consequências desastrosas, porque depois o seu filho vai casar lá na frente, e talvez ele não vai saber tratar a esposa dele, porque você é um homem que não sabe tratar a sua esposa na frente do seu filho. A gente tem que pensar, tem que botar a mão, porque vários fatores podem justificar os fatos que a gente, absurdos, antinaturais que a gente está vendo aí. Querido, eu quero finalizar esse bloco aqui, rezando com você com essa canção. É uma canção que fala em que nós precisamos ser abrigo, mas para eu ser abrigo, eu preciso viver uma experiência com Deus. Eu preciso deixar Deus me amar. Eu preciso deixar Deus me levantar, para que eu possa levantar os caídos que estão na minha volta, que são os primeiros, os meus pais, os meus filhos, o meu esposo. Reza comigo com essa canção. Ela diz assim, ó: só seremos luz se a gente não tiver medo de enfrentar as trevas. Então reza comigo assim, ó: só seremos luz se não tivermos medo de enfrentar a escuridão da noite. Ó, só poderemos levantar quem caiu. Deus te chama hoje a uma vida nova, se não pararmos no chão. Levanta, mãe, levanta, pai, levanta o seu filho. Só seremos fecundos se tivermos a coragem de nos escondermos na terra. Oh meu Deus, só seremos pais se não fugirmos da guerra. Sim, combate o pecado que se levanta contra a tua vida, contra a tua família. Porque sim, você vai ver imperar a paz na tua casa, se você estiver disposto a combater o bom combate. Só seremos abrigo se formos além do abandono. Só seremos abraço se atravessarmos a solidão. Não para nela. Só, ó, é interessante essa parte da música. Ela é encantadora, profética. Eu só vou conseguir ser abrigo se eu não parar na solidão, no que fazem comigo, se eu deixo Deus me amar, se eu deixo Deus me encher de amor para que eu ame a minha família. Do refrão, do começo de novo. Só seremos abrigo. Só seremos abrigo se formos além do abandono. Só seremos abraço se atravessarmos a solidão. Só viveremos o tudo se reconhecermos o nada. Só seremos vida se não tivermos medo de morrer. Obrigada, Deus, por tantas pessoas tocadas nesse momento. Não sai daí não, eu volto daqui a pouquinho. Nosso programa continua, ele está muito especial hoje. Deus vai continuar falando com você, beleza? Até daqui a pouco. A TV Evangelizar também está no Instagram. Segue a gente por lá. Aumenta minha fé, Senhor, eu quero
Os ventos são contrários, salva-me. Sobre as águas agitadas eu irei andar. A segurança desta barca me leva a avançar. Eu sei que tudo podes, por isso eu irei. Arranca o meu medo e o impossível eu verei. Gente, vamos pedir a Deus para aumentar a nossa fé, porque eu vou te falar uma coisa, o trem tá feio. O mundão aí tá doidão. Galera tá perdida mesmo, não tá nem aí pra Deus, deixa Deus pra lá. A gente precisa pedir, Senhor, aumenta a minha fé, porque os ventos são contrários contra a minha casa. Os ventos são contrários contra a minha vida de fé, de mulher que quer viver em Deus, de homem que quer se determinar para uma vida de santidade, de jovem que quer honrar os seus pais, de um jovem que quer viver a verdade do Evangelho. Os ventos estão vindo com força, mas se você pedir a Deus uma fé inquebrantável, nenhum vento, pode vir a tempestade que for, vai fazer com que você fique no chão. Porque mesmo se você cair, a glória de Deus te levanta. Ele te levanta porque você acredita nele, amém? Estamos aqui de volta ao programa Só Pra Nós. Esse programa é uma bênção de Deus, sim ou não? Sim. Por quê? Porque ele não é uma ação simplesmente de homens. Tem esforços humanos aqui. Tem suor, tem luta aqui por detrás. Tem uns câmeras aqui, os cabras jeitosos aí, Pega o câmera aqui, mostra aí pra galera aqui, Tá vendo, Olha aqui, que flamenguista, gente boa ali, Até sorriu, olha lá. Tem muita gente na sala de comando. Para que tudo isso aconteça, tem esforço humano. Mas quem rege tudo isso, quem quer tudo isso é Deus. Isso aqui é a obra de Deus, feita, formada por homens, mas regida pelo poder de Deus, segundo o coração de Deus. Por que eu estou falando isso? Para que você tenha consciência de que essa TV, a TV Evangelizar, realmente é uma manifestação de Deus na vida de muitas pessoas, não só na sua, de muitas. Chega a muitas famílias, tem realmente ajudado muitos lares a voltar para Deus, muitos filhos a voltar para Deus. E você pode somar força com a gente, se tornando um associado da obra Evangelizar. Seja você também um sócio evangelizador com a gente, porque com você nos ajudando, você potencializa que a verdade do Evangelho chegue cada vez mais longe, a palavra de Deus a mais pessoas. Então, chega junto, se associe. Eu quero fazer parte dessa família. Irmã, eu não tenho como me associar porque realmente está muito difícil, não sei o quê, mas eu quero fazer uma ajuda. Vou pedir para colocar um QR Code aqui na tela. Você pode aí colocar o seu celular aí no QR Code e você ajuda. Faz aí o Pix no valor que você puder. Meu filho, se você dá com generosidade, dá com coração, isso já é tudo. E eu agradeço de coração, porque você ajudando a TV Evangelizar, você está colaborando para que a glória de Deus chegue em muitas famílias, em muitos lares. Obrigada. E aproveito para dizer, vou pedir para a produção colocar aqui mais uma vez o contato, o telefone, o WhatsApp para você enviar o seu vídeo. Como assim, irmã, vídeo? Você pode participar do programa Só Pra Nós. Você não sabia disso? Manda, meu filho. Manda aí um videozinho, pega o seu celular e fala assim: irmã, é o seguinte, eu queria saber... por que eu tenho que confessar para padre e não direto para Deus? Sei lá, chega a pergunta, tudo quanto é tipo aqui. Então você pode fazer a sua pergunta. A dúvida que você tiver, ou pedir algum conselho, vai chegar o seu vídeo, você vai mandar nesse número aqui, 41-3221-6060. E você vai colocar lá no tópico testemunhos. E vai falar, programa Só Pra Nós. Vai chegar para minha produção e a gente vai poder colocar aqui a sua pergunta e responder, beleza? Manda aí. Falando em pergunta, bora, porque as perguntas de hoje, meu filho, tá daquele jeito. Vamos lá para a primeira pergunta. Oi, irmã Ana Paula, o meu nome é Larissa. Irmã, todo papa é exorcista? Oi, Larissa, minha querida. Obrigada pela tua pergunta. Seja bem-vinda aqui no nosso programa Só Pra Nós. E, todo papa é exorcista? É uma pergunta interessante. A gente pode dizer ali o papa, assim como todos os bispos,
O Papa é um exorcista, sim, no sentido espiritual, né? Pastoral ali, digamos assim. Se a gente estiver falando do ministério formal de exorcista, como o rito ali solene da igreja, a resposta é não. Como assim? Ou seja, nem todo Papa é exorcista, no sentido formal. Antes de tudo, a igreja ensina que o poder sobre os demônios vem de Cristo. A gente sabe disso, não vem de nenhum homem, enfim. No Evangelho, o Papa ele está ali em persona Christi. Ele é o vigário de Cristo na Terra. Então, Deus confia a ele a autoridade sobre os demônios. Inclusive, em Marcos, no capítulo 1, vai dizer, aliás, Marcos 16, está dizendo, Jesus fala, vocês vão expulsar demônios em meu nome. Ou seja, esse poder não é de alguém, mas é participação na autoridade de nosso Senhor. Agora, dentro da igreja, existem níveis diferentes de exercício de autoridade. O Papa, como sucessor de Pedro, né, de São Pedro, ele possui ali a plenitude do poder pastoral na igreja. Isso a gente sabe. Código de Direito Canônico vai dizer lá no 331, se eu não me engano, que o pontífice romano, em virtude do seu ofício, possui o poder ordinário, supremo, pleno, imediato e universal na igreja. Ele é aquele lá que Deus colocou para representar ele e governar a igreja. Isso significa que ele tem autoridade sobre toda a igreja, inclusive sobre a disciplina dos sacramentos e dos exorcismos. Ou seja, o Papa ele tem autoridade para ordenar e permitir exorcismo. Mas ser exorcista, no contexto formal, é um ministério muito específico, entende? O mesmo Código de Direito Canônico vai dizer que ninguém pode legitimamente proferir exorcismo sobre pessoas possuídas, porque o exorcismo realmente ele é ali ele é executado sobre pessoas possuídas, né? E ninguém pode fazer isso a não ser que tenha obtido uma licença expressa do ordinário do lugar, o bispo, no caso, né? Ou seja, o exorcista é um sacerdote designado especificamente para essa missão. Isso é muito importante. Nem todo padre é exorcista, no sentido formal, certo? Mas, da mesma forma, nem o Papa exerce normalmente esse ministério de forma direta. Então, o Papa ele pode expulsar demônios? Sim, pela sua autoridade e união com Cristo. O Papa pode rezar e ordenar a libertação espiritual. Mas isso não significa que ele exerça o ministério de exorcista como função ordinária ali. Santo Tomás de Aquino, na Suma Teológica, ele vai explicar algo muito importante. Ele vai falar que o poder contra os demônios pertence principalmente a nosso Senhor e secundariamente àqueles que agem em nome de Deus. Ou seja, o Papa participa dessa autoridade, mas não é isso que define seu ministério principal. Existem hoje cerca de aproximadamente 1.200 exorcistas ou mais ali no mundo. Isso, assim, em número considerado muito pequeno até pela igreja. Tanto que, recentemente, não sei se vocês acompanharam, e recentemente a gente viu que alguns representantes aí dessa Associação Internacional dos Exorcistas tiveram audiência com o Santo Padre, o Papa Leão XIV, lá no Vaticano. Para quê? Para pedir que em cada diocese do mundo tenha pelo menos um exorcista, porque não são todas as dioceses. Segundo eles, lá há um aumento real de casos espirituais graves, especialmente ligado ali ao ocultismo, né, práticas ali, enfim, esotéricas, enfim. Isso vai, né, e os fiéis vão ficando sem, muitas vezes, a assistência adequada. Então, hoje a Igreja Católica possui aproximadamente cerca de umas 3.200 dioceses no mundo inteiro. Ou seja, falta exorcista. Só tem uns 1.000, imagina, tem 3.000 dioceses, tem dioceses que não tem. Mas eles pediram também o quê? Mais formação também sobre isso nos seminários, né? Mais preparação dos padres para combater o bichão, porque o bichão está solto aí, meu filho, está pegando a galera. Então, tem que ter, a galera tem que vir. Os padres eles têm que estar mais orientados para saber, né? Os bispos também lidarem com esses casos aí. Ou seja, a igreja está percebendo que o combate espiritual ela continua ali, ó, real, entendeu? Precisa ser enfrentado com seriedade, prudência e, sobretudo, santidade, né? Que é isso que mais o demônio teme. Vida santa, vida santa. O grande exorcista Padre Gabriel Amorto, ele dizia no seu livro, Um Exorcista Conta-nos, que
todo sacerdote pode rezar pela libertação, mas exorcismo solene exige o mandato do bispo. Entendeu? E também a autoridade sobre o demônio não depende apenas do cargo, mas da santidade, da união com Deus. É isso que ele fala. A igreja sempre ensinou que o verdadeiro poder contra o mal não está vinculado a algum título, digamos assim, mas está vinculado a uma vida de graça. Santa Teresa dizia que o demônio teme a alma unida a Deus como ao próprio Deus. E ela falava que o demônio ele tem medo de almas decididas. Ela dizia que o demônio ele sabe que uma alma que reza está perdida para ele. Então, meu filho, minha filha, você tem autoridade de filho batizado na igreja para expulsar esse mal aí que está na tua vida, beleza? Vamos lá, porque o combate é até a morte, meu filho. É até a morte nós estamos combatendo aqui nessa terra. Vamos para a próxima pergunta, é uma caixinha de perguntas, deixa eu ler para vocês. Como distinguir uma provação enviada por Deus de uma consequência das próprias escolhas? Opa! Se eu não me engano é Arlete. Obrigada, Arlete, pela sua pergunta, querida. Deus abençoe. Essa pergunta toca num ponto muito delicado, né, da vida espiritual ali, porque quando a dor chega, a primeira coisa que o coração quer entender é de onde que vem essa dor? Por que está acontecendo isso comigo? A gente quer justificativa para a dor, né? A primeira coisa que a gente precisa ficar muito claro na nossa cabeça é que Deus nunca quer o mal moral. Deus não causa o pecado, não induz ninguém ao erro. A carta de São Tiago, deixa eu ver se está aqui minha marcaçãozinha aqui, ó. Lá no carta de São Tiago, no capítulo 1, aqui no versículo 13. Ninguém, quando for tentado, diga, é Deus que me tenta. Deus é inacessível ao mal e não tenta ninguém. Ou seja, tudo aquilo que nasce do pecado, da desordem, da escolha errada, não vem de Deus como causa. Isso aí você pode já saber. Porque Deus não vai querer nunca te levar ao pecado, à tentação, nada disso. Mas, ao mesmo tempo, isso não significa que Deus esteja ausente nessa situação, entende? Porque Ele é misericordioso, né? Aqui entra uma verdade muito profunda da fé cristã. Deus permite certas coisas, e mesmo aquilo que não vem dEle diretamente, Ele pode usar para o bem da gente. Santo Agostinho expressa isso de forma muito forte, quando ele diz que Deus, sendo sumamente bom, jamais permitiria que algum mal existisse se não fosse suficientemente poderoso para tirar daquele mal um bem maior. Isso muda completamente, né, a ideia, que é a noção do nosso entendimento. Por quê? Porque mostra que, mesmo quando o sofrimento nasce de um erro nosso, eu escolhi errado e estou colhendo aquilo, né? Mesmo quando nasce de um sofrimento nosso, Deus não desperdiça aquilo. Ele pode transformar em caminho de conversão, de humildade, de amadurecimento. Então, como distinguir, irmã, se vem de Deus ou não? Uma forma muito concreta é olhar para a origem. Quando é consequência das minhas próprias escolhas, geralmente existe um nexo tem essa conexão bem clara ali, né? Uma decisão tomada que levou a um tal resultado. Um caminho que eu escolhi seguir e levou àquela consequência, uma imprudência que eu fiz. Eita, tá vendo? Eu bati o carro. Por quê? Porque eu dirigi olhando no celular. Foi Deus que... né? Foi Deus que permitiu, não. Eu sei que é cabeça, eu sei que é tchonga mesmo. Então, entendeu? Então, você tem que saber entender que você colhe os frutos das suas imprudências, né? Aí, depois vem o resultado. São aquelas situações em que, no fundo, a gente consegue reconhecer isso aqui é fruto do que eu fiz. Isso não deve gerar desespero, gente, mas responsabilidade. Eu preciso dar respostas adequadas a essas consequências dos meus atos. Eu preciso assumir essas consequências. Porque, nessa situação, Deus está me chamando à conversão. Então, o Catecismo da Igreja Católica, no número 1865, ensina para a gente que o pecado traz consequências reais. O pecado cria uma inclinação para o próprio pecado e vai gerando vício ali pela repetição dos mesmos atos maléficos, entende? Ou seja, as nossas escolhas têm peso, gente, têm consequências concretas. Existe, igual eu falei no primeiro bloco, um filho, um pai e uma mãe que não educa bem o filho, ele vai colher lá na frente.
Só se for por muita graça e misericórdia de Deus para aquele menino caminhar na vida. Mas se não educa bem, não educa nas virtudes, vai colher. E Deus pode tirar disso um bem? Claro, mas existe também provação. Aquela dor, por exemplo, que não nasce de uma escolha errada direta? Também tem. Aquela situação que chega mesmo quando a pessoa está buscando a Deus, vivendo com retidão ali, tentando ser fiel, mesmo assim você está sofrendo, né? Aqui entra algo muito importante. A Escritura ela vai mostrar que Deus permite provações justamente para quê? Para purificar, fortalecer, amadurecer a alma. A primeira carta de São Pedro diz, agora por um pouco de tempo é necessário que vocês passem por essas provações. Mas a vossa fé vai sendo amadurecida como um ouro ali, forjado no fogo, provado no fogo. Ou seja, existe um sofrimento que não é castigo, é crescimento. Entende? São João da Cruz aprofunda isso de uma forma muito impressionante. Ele ensina que Deus conduz a alma por caminhos de purificação, muitas vezes através da aridez, da dor, não para destruir a alma, né, mas para elevá-la a ela, pelo meio da dor mesmo. Na Noite Escura, por exemplo, no livro 1, no capítulo 8, ele vai explicar que Deus ele vai pôr a alma ali em trevas para dar a luz a ela depois. Isso é forte, por quê? Porque significa que nem toda dor é sinal de erro da gente, né? Às vezes é sinal de que Deus está trabalhando também profundamente na nossa vida ali. Ele permite certas dores também que não é causa das nossas ações. Isso sim, é óbvio. E João da Cruz ele vai dizer que existem dois tipos de purificação, ativa e passiva. A purificação ativa é quando eu preciso mudar algo, corrigir, me converter, e é a consequência dos meus atos. Muitas vezes aparece ali como consequência das minhas próprias escolhas, né? Já a passiva é quando Deus ele vai permitir provações que eu não causei diretamente, mas Ele permite para purificar o meu amor. Aí agora vem um ponto essencial e aqui eu termino. Talvez o mais importante de tudo, na prática ali, muitas vezes, essas duas coisas elas vão se misturar. Eu vou entendendo que muita coisa eu sofro pela consequência dos meus atos e muitas coisas é a permissão de Deus, né? Uma escolha errada pode gerar uma consequência e Deus quer usar aquela situação de caminho ali de purificação, provação permitida por Deus, fragilidade, desde no coração. Por isso, mais importante do que classificar ali a origem também é você discernir o que Deus está fazendo comigo agora. O que Ele está falando comigo agora através desse sofrimento. Se é consequência da minha falta de fé, se é consequência, se vem por uma permissão dEle, o que Deus quer me ensinar com essa dor? Isso é o mais importante. É colher os frutos, não parar na dor, né? O mais importante é entender e permanecer fiel a Deus. E aqui eu quero finalizar esse bloco cantando mais uma vez esse refrão, mas não sai daí não. Daqui a pouquinho eu volto, porque nós vamos viver um momento lindo, profético. Um momento que vai restaurar, mudar a nossa vida diante de Jesus. Então, eu te espero, não sai daí não. Reza comigo com esse refrão, cantando, aumenta a minha fé, para que eu permaneça firme na dor, Senhor. Aumenta a minha fé, Senhor, eu quero ir. Os ventos são contrários, salva-me sobre as águas agitadas. Eu irei andar, a segurança desta barca me leva a avançar. Eu sei que tudo podes, por isso eu irei arrancar o meu medo e o impossível eu verei. A TV Evangelizar também está no Facebook. Segue a gente lá. Jesus está aqui. Ele conhece o seu coração, a sua dor. Reza comigo com essa canção diante dele. Em cada respirar, na alegria e na dor, incondicionalmente o amor me ama, mesmo sem eu merecer.
Ele me ama. E é esse amor que me levanta hoje. Quero me esvaziar. Salva-me de mim. Me escondi do teu olhar, Jesus. Porque tenho te crucificado em mim. Quando quero ser dona de mim, quando não te olho antes de agir, quando esqueço que criaste-me pra ti. Mas eu sei que tu não mudas, que me entende quando não sei dizer. Me ensina a ser criança, em teus braços me render. Porque o amor só sabe amar, mesmo eu sendo pecador. Minha essência é amar e consumir-me em amor. Como um barco em alto mar, abandono-me em ti. A cada instante apenas ama-me, Senhor. Graças e louvores se deem a todo momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. O amor só sabe amar. Porque, querido, querida, não adianta eu insistir em viver o amor se eu não me uno ao amor, se eu não deixo Ele me amar primeiro. Para você ter uma ideia, nem capazes de amar a Jesus nós somos se primeiro não nos deixamos amar. É porque o amor dele nos sustenta. Nós amamos com o mesmo amor que somos amados, porque Ele é a fonte e a origem de todo o bem, de toda a graça, de todo o amor. Por isso eu sei que hoje tem muitas dores aí no teu coração. E eu posso dizer, na verdade, Jesus sabe de todas estas dores. Esta sua realidade de família, que muitas vezes está vivendo a partir de situações opressoras. O Senhor quer tocar hoje famílias que estão vivendo em realidade de agressões verbais, agressões físicas, palavras que machucam, pais que não conversam com os filhos, toda a realidade de remorso, de mágoa guardada, ressentimento, tudo aquilo que está sendo remoído no teu coração, todo o mal que você insiste em guardar e trazer de volta contra os teus pais, contra os teus filhos, ações de erro que muitas vezes você não consegue superar em si mesmo. Isso está dividindo a sua casa, isso está dividindo a sua família, vícios que está dividindo a tua família. O Senhor vai me mostrando agora um pai que quer ser melhor. E você está rezando agora, você está diante de Jesus, você está colocando o seu coração de pai, mas você não consegue ser melhor por causa de vício do jogo. O Senhor me mostra que você não consegue sair desta realidade e você está perdendo a tua família, porque você prefere o jogo. Jesus está agora te dando a graça de libertação, de ser livre de todo jugo. Você que pede a libertação do vício do alcoolismo para pessoas da sua casa, Jesus está ouvindo você agora. Você que está clamando pela restauração de um filho que está nas drogas, um filho agressivo. O Senhor me mostra mães, muitas mães agora pedindo pelos seus filhos. Mãe, coloca os teus filhos agora diante de Jesus. Coloca essa filha que está na prostituição, coloca essa filha que está vivendo no desamor. Vai dizendo: Jesus, vem amar a minha filha hoje de uma forma realmente profunda, desconcertante, para que ela volte
volte a ser filha. Vai tirando o meu filho de toda mentira do diabo, Senhor, que este mundo insiste em jorrar na vida dos meus filhos, na minha casa. Vai tirando, Jesus, a minha família de toda ideologia satânica que tem semeado morte, divisão na minha casa. Vai quebrando, Jesus, todo espírito de ódio na minha família. Vai rezando. E enquanto eu estou rezando, Jesus vai me mostrando que Ele realmente está se manifestando, Ele está agindo na tua casa. Porque é impossível estar diante do sol sem ser queimado. É assim como é impossível estar diante do poder de Deus e sair da mesma forma. Porque Ele age mesmo quando o meu coração muitas vezes está longe, está fechado por dores, por mágoas. Jesus está agindo na tua casa, vai dizendo: eu tomo posse. Eu tomo posse de um pai restaurado hoje diante de Jesus. Tudo aquilo, Senhor, que é antinatural, toda a aversão de filhos contra pais, aversão de pais contra filhos, vocês não foram unidos para guerrear. O Senhor está dizendo isso através de mim. Você está vivendo em um constante combate na sua casa contra os seus. Vocês vivem brigando. O Senhor me mostra muita briga entre irmãos. O Senhor me mostra que um chegou até mesmo a ameaçar o outro com faca na mão. E Jesus está dizendo: eu sou o amor. Quebra, Jesus, todo o ódio na vida desses irmãos. Esses irmãos, Senhor, precisam ser hoje, Jesus, mergulhados no teu amor. E vai quebrando, Jesus, vai quebrando toda cilada satânica contra as famílias no Brasil, no mundo. Tudo que se levanta, Jesus, para acabar com as famílias, vai tirando, vai quebrando. Eu oro, eu intercedo, eu me curvo diante de Ti, Jesus, para Te suplicar misericórdia das nossas famílias, misericórdia de todo planejamento, quebra todo planejamento imundo, Senhor, do inimigo, através de pessoas na sociedade, para quebrar a família, Senhor, para destruir a família, porque a família, Senhor, incomoda Satanás, porque uma família estruturada, uma família que ama, é uma família que resplandece a Tua glória nessa geração. Jesus, dai-nos famílias santas, tira todo o desamor. Vai orando, filho, vai orando, filha, agora diante de Jesus. Canta comigo mais uma vez esse refrão: o amor só sabe amar. Mesmo eu sendo pecador, minha essência é amar. Porque o amor só sabe amar. Mesmo eu sendo pecador, minha essência é amar e consumir-me em amor. Como um barco em alto mar, abandono-me em Ti. A cada instante apenas ama-me, Senhor. Mais uma vez, o amor só sabe amar. Porque o amor só sabe amar. Mesmo eu sendo pecador, minha essência é amar e consumir-me em amor. Como um barco em alto mar, abandono-me em Ti. A cada instante, agora, Deus, apenas ama-me, Senhor. Ama o meu coração que não sabe perdoar. Ama, Senhor, este que está diante de Ti cheio de mágoas. Ama este que insiste em semear ódio dentro da própria casa. Ama este que já acorda reclamando. Ama este, Senhor, que não quer mais viver e que está rezando agora e que está pedindo misericórdia de mim. Eu não quero mais viver, eu já tentei tirar a minha vida. Senhor, tudo aquilo que é contrário ao Teu amor caia por terra das nossas casas, das nossas vidas, daqueles que o Senhor nos deu para amar. Vai tirando, Jesus, todo o jugo do inimigo que pesa sobre os ombros daquelas que estão rezando comigo agora. Alivia, Jesus, todo esse cansaço, esse fardo. Mulheres, Senhor, que não tem mais ânimo nem de limpar a casa, o Senhor me mostra. Mulheres que
que desistiram dos seus filhos. Você não está nem aí mais, você largou para lá, essa é a verdade. Jesus vai me mostrando, você desistiu de acreditar que a sua casa pode ser mudada pela força da oração, e você parou de rezar, você parou de fazer jejum, você parou de colocar diante de Deus, porque você está dizendo, Senhor, eu estou com raiva de Deus. Essa é a verdade, eu estou com raiva porque Deus não me ouviu, porque meu filho ainda está lá na perdição, a minha filha ainda está lá no pecado, Deus não me escuta. E o Senhor está dizendo a você, através de mim agora, eu te vejo, eu te escuto, permanece em mim, você verá a minha graça acontecer, espera em mim, permanece em mim, porque o amor só sabe amar. Deus não sabe fazer outra coisa, minha filha, meu filho, a não ser te amar. Mesmo quando você insiste em odiar, Deus está te amando. Vai dizendo, Jesus me ama, vai falando para Ele, me ama, Senhor, como eu nunca fui amada. Eu que tenho procurado muitas vezes tantos falsos amores, em tantos braços por aí, que tem somente me usado. Me ama, Deus, porque eu necessito hoje ser libertado de todo mal. Vem com o teu amor, Jesus, curar as feridas mais profundas de toda a minha vida, das minhas relações com os meus, das minhas relações com as pessoas que eu convivo, que eu trabalho. Meu Deus, eu não quero mais transbordar raiva, rancor, ódio, reclamação, murmuração, amargura. Tira de mim essa amargura, tira de mim essa cara amarga, tira de mim essa palavra dura, essa palavra sempre agressiva, Senhor. Eu vivo bloqueada, eu vivo indefesa. Por quê, meu Deus? Por quê? Porque eu fui ferida, eu fui ferido, me violentaram, Senhor, abusaram de mim, Senhor. Tio abusou de mim. O Senhor me mostra pessoas aqui que realmente viveram uma situação de dor profunda, de abuso de familiares, abuso de quem precisava te proteger, homens que já foram tocados, e o Senhor está dizendo, deixa eu te amar. Você desistiu de amar, mas o meu amor hoje te restaura, porque a ferida não tem a última palavra na tua vida. O que fizeram com você não pode determinar quem você é o meu amor. Volta a cantar comigo de novo esse refrão, a minha essência é amar. Vai dizendo isso diante de Jesus, a minha essência é amar. Independente se eu recebi machucados, eu deixo o amor de Deus me encher, porque eu quero viver a partir da minha essência. É amar. Canta comigo. Porque o amor só sabe amar, mesmo eu sendo pecador. Minha essência é amar e consumir-me em amor. Como um barco em alto mar, abandono-me em ti, oh meu Deus, a cada instante apenas. Ama-me, Senhor. Ama-me, Senhor. Que o teu amor traga de volta a minha alegria e a minha paz. A paz que meu coração tem procurado em tantos lugares está aqui no teu olhar. Um olhar que não me condena, um olhar que me ama. Um olhar que me conhece todas as minhas feridas. Querido, querida, como eu falei aqui hoje, e você entendeu, para um filho matar um pai, não é da noite para o dia. Foram várias situações que o demônio foi semeando ali no coração daquele filho, para ele cometer uma atrocidade dessa. Foram pequenas coisas ali, é assim que o demônio trabalha, é no guardar uma mágoa, é numa ganância por herança, é nas pequenas que de repente chega ao ato. É uma desilusão, é um desapontamento, é uma desavença que aconteceu e eu guardei, e de repente eu mato. E quantas pessoas você está matando aí dentro do seu coração pela indiferença? Você está matando o seu pai pela indiferença, você está matando a sua mãe pela indiferença. Olha para Jesus e fala, Senhor, a minha essência é amar.
E hoje eu não quero mais viver essa mentira que eu assumi. Chega, Jesus, eu quero amar, Senhor. Me ajuda, Jesus. Me ama, Senhor. Filho, filha, agradece a Jesus hoje porque o amor dele te cura, te restaura, te liberta. Vai dizendo obrigada, Senhor. Tu és santo, tu és forte, tu és poderoso, tu és maravilhoso. Eu quero, Senhor, finalizar esse momento de oração com um coração repleto de louvor, de gratidão pelo amor infinito que o Senhor derrama sobre nós. Nem merecemos, mas o Senhor nos ama. Obrigada, Senhor. Obrigada por nos amar. Obrigada por esse programa de hoje. Obrigada por tantos filhos restaurados. Obrigada, Senhor, por tantas famílias levantadas na sua presença. E você pode testemunhar, você pode mandar no número que vai aparecer aqui. Irmã, naquele momento de oração, Deus me levantou. Deus levantou o meu filho. Naquele momento, irmã, Deus levantou o meu matrimônio. Você pode testemunhar e mandar para nós. Você pode sim fazer esse ato de proclamar as maravilhas de Deus na tua vida, testemunhando a glória de Deus, aquilo que Ele está fazendo na tua vida hoje. Manda para nós, vai ser uma alegria proclamar aqui o que Deus hoje realiza na tua vida. Eu quero agradecer com um coração realmente alegre os meus queridos músicos que estão sempre aqui comigo, Sassá, Jonas, o Jean, o Juan. Quero pedir que Deus os abençoe. Jesus, abençoe esses filhos. Recompense, Senhor, que eles sejam abençoados e guardados na tua paz. Abençoa as famílias deles, Senhor, que sejam lares repletos do teu amor, Jesus, do teu amor. Senhor, muito obrigada por mais um programa. Nós aqui, Senhor, finalizamos realmente com o coração agradecido. Espero você, Jesus espera você, melhor dizendo, no próximo programa aqui na TV Evangelizar, toda sexta-feira, às 21 ou 21h30, nós estaremos por aqui para rezarmos juntos, para desfrutarmos do poder de Deus mais uma vez. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe a sua casa, que Deus abençoe a sua família. E, finalizando, nós vamos continuar cantando, declarando que só o amor vence na nossa vida. O amor só sabe amar, mesmo eu sendo pecador. Pode rezar com essa canção no meu YouTube, Irmã Ana Paula Oficial. O amor só sabe amar. Reza com essa canção essa semana. Deixa Deus te amar. Porque o amor só sabe amar, mesmo eu sendo pecador. Minha essência é amar e consumir-me em amor. Como barco em alto mar, abandono-me em ti. A cada instante apenas ama-me, Senhor.